Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, podcast Diálogos. E hoje nós estamos aqui trazendo para conversar, para bater um papo, o professor da UFC, do Labomar, Marcelo Soares, ele que foi cientista-chefe do Estado, primeiro cientista-chefe de meio ambiente do Estado do Ceará, numa parceria entre a universidade, a FUNCAP, né, a Secretaria de Meio Ambiente, e o professor Marcelo Soares, ele faz parte da equipe, é um dos coordenadores do Planejamento Espacial Marinho, trabalho que está sendo feito em nível nacional no Nordeste brasileiro. O mar está sendo planejado aqui no Nordeste e ele é um desses coordenadores. Marcelo, eu queria começar lembrando algo interessante, né? Você participou desses estudos, onde vimos o território do estado do Ceará. O território terrestre tem mais ou menos 149 mil quilômetros quadrados. Esse é o território do Ceará. No entanto, o território do Ceará no mar, no oceano, chega a 249 mil quilômetros quadrados. Esse é um dado muito importante. Nós temos mais território no mar do que em terra, não é? Por que fazer um planejamento espacial marinho? Qual o objetivo? Muito prazer ter você aqui. Obrigado, Arthur. Primeiro, agradeço muito o convite, né? A gente já tem uma longa história de colaboração, né? Então agradeço muito o convite, né? Bem, isso é fundamental, né? Dizer, por exemplo, quando eu era criança, os livros de geografia, né? O mapa do Brasil não tinha o mar, né? Não tinha o mar, né? Hoje os novos livros, ainda bem, estão vindo com o mar, né? Isso. Então, outros países já reconheceram isso. Portugal, por exemplo, né? Que foi o país que, né, nos colonizou ao longo do processo, né? Já tem uma área marinha muito maior do que a área terrestre. Até porque eles têm ali a região dos Açores, da Madeira, né? E é exatamente o caso do Ceará, né? Então, o Brasil entendeu, o Brasil tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que nunca na história desse país houve um planejamento. Então, o presidente Lula, ele decidiu que isso é uma prioridade, inclusive ele apresentou agora, quando ele foi lá na França, né? Sim. Em Nice, em Paris, a importância de planejar toda essa enorme região rica, do ponto de vista de cultura, de biodiversidade e também da parte econômica. Perfeito. Marcelo, nos últimos planos de longo prazo que foram feitos aqui no Ceará, o Fortaleza 2040 e o Ceará 2050, eles trataram muito da economia do mar. Eu queria que você falasse um pouco disso. Inclusive, a própria Prefeitura de Fortaleza, recentemente, deve ter 2 anos, criou a ADENFOR, né? Uma autarquia voltada para a economia do mar. O que é a economia do mar? Que setores fazem parte dessa economia? Então, a economia do mar é um setor importantíssimo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para a gente ter uma noção de números, hoje a economia do mar, né, ela representa 19% do PIB. Né? Para você ter uma noção, a parte agropecuária no Brasil é 23%. Olha aí. Então, esse número possivelmente está subestimado. O que é que inclui a economia do mar? A área de portos, a área de navegação, das energias renováveis, da pesca, por exemplo, do turismo, por exemplo, que é super importante na nossa região, né? Dentre outras atividades econômicas ligadas à questão marítima. Né? Para ter uma noção, 99% do comércio do Brasil exterior é feito pelo mar. Né? Olha aí. 95% do nosso petróleo e gás é extraído pelo mar. Né? A gente vê agora o que está acontecendo no mundo, você é bem dessa área, né? Você sabe, né? Tudo envolve o mar, principalmente as rotas de navegação. Né? Então é fundamental a gente ter um planejamento para esse setor tão estratégico que infelizmente nunca houve. E a gente tem que lembrar que no mar não há territórios privados, né? Então, o poder público, no caso o governo federal, ele precisa planejar toda essa enorme região, né? Porque senão os conflitos vão só aumentando cada vez mais. Então, são áreas sob a jurisdição da União, isso, não é isso? Isso. Quer dizer, quem trata, quem faz a gestão dessa área marinha é a União, é o governo federal, né? E, Marcelo, eu sei que você participou também disso. O Ceará avançou muito nessa área, né? Inclusive, nós temos hoje a plataforma estadual de dados espaciais marinhos. Se você abrir aí, internauta, na internet, coloca lá PEDEA Ceará, você vai ver todo esse mapeamento, né, do mar do estado do Ceará. Não só isso, vários dados ambientais estão lá na PEDEA. Como é que foi esse trabalho desenvolvido aqui no Ceará pelo programa Cientista-Chefe, né? E por que o Ceará é tão destacado em nível nacional nessa questão do planejamento
Estadual Marinha. Então, o que aconteceu, né? Na época do Cientista de Meio Ambiente, que você era o secretário, né, de Meio Ambiente à época, né? Houve essa ideia, né? Você abraçou rapidamente, Isso. sempre nos apoiou, né? Perfeito. Que era ter uma plataforma online onde esses dados estivessem, digamos assim, disponíveis à população de forma livre, online, né? E hoje ela é usada por diversos públicos, desde as comunidades, empresários, gestores públicos, né? Hoje a plataforma tem mais de 300 camadas de informação. 300 camadas. 300 camadas. 300 áreas que estão lá Isso. expostas na plataforma. Isso, estão lá. E aí já é de muito relevância, inclusive internacional, né? Por exemplo, um dia eu estava assistindo a palestra do Almirante Jacques da Marinha, Sim. né? Ele disse, olha, nós temos alguns bons exemplos nos estados, como o caso do estado do Ceará. E ele mostrou e tudo, foi até uma surpresa, né? Então, os setores nacionais já reconhecem, né? E a plataforma continua evoluindo. Tá. Inclusive, agora, a ideia é ela ter uma inteligência artificial chamada Iracema. Perfeito. Então você vai Tudo a poder... Tudo a ver, né? Você vai poder falar com essa plataforma. Dizer, Iracema, me mostre, por exemplo, onde estão as áreas de kitesurf, por exemplo. Onde estão as áreas de aterro de resíduos sólidos no estado do Ceará. Perfeito. Ou seja, qualquer uma dessas 300 camadas de informação, você vai dialogar com ela e ela vai aparecer. Então, assim, ela tem sido um exemplo ótimo para outros estados. Marcelo, recentemente nós tivemos aqui um debate sobre essa nova economia do Ceará em termos de energias renováveis, né? As usinas eólicas, as usinas fotovoltaicas, inclusive as usinas eólicas offshore, Isso. aquelas que estão sendo implantadas no mar. Né? Nós temos aí até uma questão que eu queria que você colocasse. Tradicionalmente se fala que o litoral cearense tem 573 quilômetros, parece até que é mais. Há 20 municípios que têm costa, que têm litoral, né? E 3 que não têm, mas são muito influenciados pelo litoral, que é Eusébio, Pindoretama e Chaval, né? Eles estão, inclusive, no zoneamento ecológico econômico costeiro, que recentemente o governo estadual aprovou na Assembleia Legislativa. Muito bem. Esses cabos submarinos, né, que fazem Fortaleza ser um hub tecnológico, essas usinas eólicas que serão implantadas no mar e as demais atividades econômicas, todas elas estão mapeadas hoje, já no PDEA, quer dizer, nessa plataforma, a gente já tem acesso pela plataforma para saber onde é que tudo isso vai ser instalado? Temos. Hoje a PDEA, no caso do Ceará, é uma das que estão mais avançada, né? E já tem várias dessas informações lá. Né? O Planejamento Espacial Marinho, no caso do Brasil, do Nordeste, né, ela está fazendo isso em todos os estados brasileiros. Né? Agora, o Ceará já tem boa parte das informações. Tá. Mas tem, por exemplo, a questão dos cabos submarinos, área de potencial para energia eólica, né? Algumas atividades de pesca já mapeadas e por aí vai. Né? Mas a gente precisa fazer um bom diagnóstico disso. Perfeito. No Brasil todo, inclusive no Ceará já tem bastante coisa. Né? Isso é um ponto positivo nosso aqui, né? Até para ajudar. E para ter, primeiro, esse grande diagnóstico, né? A ideia é que o Planejamento Espacial Marinho faça isso até 2026, e aí vai seguir nessa negociação entre os setores, né? O decreto do presidente Lula é que até 2030 a gente tem o primeiro Planejamento Espacial Marinho do Brasil. Do Brasil todo. Do Brasil inteiro. Todas as regiões, do norte a sul. Você imagina o desafio, né? É um grande desafio. Quer dizer que a Marinha parece que é o órgão que faz essa gestão, né? Essa administração. Pelo que eu fui informado, a região sul avançou mais, mas das demais regiões não havia ainda um planejamento espacial marinho. Eu estou falando aqui da região sudeste, da região nordeste, da região norte, né? Só as regiões onde tem litoral. É isso mesmo? Agora, todas essas regiões já estão fazendo o seu planejamento? Pronto, excelente pergunta. É assim, ela começou lá no sul, o Planejamento Espacial Marinho, porque o sul tem um aspecto importante, porque tem um aspecto da fronteira com o Uruguai. Perfeito. Né? Então eles começaram por lá, né? E o Nordeste começou logo em seguida, foi uma decisão estratégica do governo, da Marinha, do Ministério do Meio Ambiente. Hoje o Nordeste e o Sul estão praticamente no mesmo nível de desenvolvimento. Tá. Né? E aí o Sudeste vai começar agora, Tá. Sudeste, né, vai começar agora, e o Norte vai ser o próximo a ser contratado. Então vai ser um grande trabalho. Todos esses vão desenvolver até 2028, 2029, e depois vai ter que ter uma integração entre essas 4 regiões. Até 2030, até 2030. Tá tudo pronto. E é interessante, secretário, que na verdade isso é um projeto muito audacioso, porque do tamanho do Brasil, nenhum país fez isso no mundo. Tá. Nem Estados Unidos, nem Canadá. Não. Se você pegar os Estados Unidos, Rússia, grandes países que têm litorais enormes. Não fizeram, porque os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de um tamanho bem semelhante ao nosso, eles
passaram para os estados essa responsabilidade. Então, somente 5 a 6 estados fizeram, que viam essa pauta como interessante, mas muitos estados não têm. Né? E no caso do Brasil, não, ele decidiu fazer as regiões em um só plano. Né? Então, realmente, a tendência é ser algo bem, bem inédito. Perfeito. Marcelo, qual é a participação da Universidade Federal do Ceará, especificamente do Labomar? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Me parece que vários professores, cientistas do Labomar estão dentro desse grupo que vai fazer o planejamento, já está fazendo o planejamento estadual, Marinho. Por que o Labomar? Por que você, eu acho que até o coordenador científico, não é isso, Marcelo? Sou. Como é que está sendo isso no Nordeste? Quem está fazendo a gestão? Quem contratou? Como é que isso está funcionando em termos de Nordeste? Pronto, então, quando foi lançado o edital, sabe? Eu confesso para você que era do Piauí à Bahia, uma área enorme, sem dúvida. Então, a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com colegas do Rio Grande do Norte, da Bahia, e disse, pessoal, a única forma da gente conseguir executar isso aqui é se a gente se juntar com um consórcio de universidades nordestinas. Perfeito. Que foi o que a gente fez, uniu todas as federais e muitas estaduais. Todas as federais de todos esses estados? Todas as federais estão, todas. Perfeito. Todas as federais e algumas estaduais estão. Né? Eu sou o coordenador técnico científico do Nordeste como um todo. Né? E a gente tem coordenadores em cada estado. Né? Então, a do Labomar tem muita participação. Inclusive, a coordenação do estado do Ceará, são 2 colegas que um já participou aqui do programa, né? O professor Luiz Ernesto. Luiz Ernesto. Hoje é o cientista-chefe do meio ambiente do estado. Né? Ele é o cientista-chefe do meio ambiente do estado e é o coordenador do Ceará, junto com a professora Lidriana, que é a diretora atual do Labomar. Então, o Labomar está inserido nesse contexto, né? Como já é um instituto um histórico muito grande, né? Mais de 60 anos, né? E um dos principais centros de pesquisa marinha no Nordeste, a gente tem um papel junto com os demais colegas aí nesse grande desafio, né? Mas está dando certo. Muito bom, que bom, né, Marcelo? Que bom, porque o oceano representa aí 71% do nosso planeta, né? Isso. Isso é muito importante e até nem todo mundo sabe disso. É importante sempre estar dizendo, olha, nós vivemos no planeta oceano e não no planeta Terra, né? Exato. Tanto que de longe os astronautas veem a Terra azul, né? Porque é a maior parte do nosso planeta e a salvação da humanidade está no oceano, né? Isso. Inclusive, eu queria que você tratasse um pouco disso, quer dizer, inclusive, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um é a vida no mar. Isso. Né? Por que cuidar do mar? Por que cuidar do oceano? E é por isso que vocês estão fazendo o planejamento, né, de tudo isso. Por quê? O que é que a humanidade precisa? Por que a humanidade precisa fazer isso? Eu vou dar 2 exemplos assim, que eu acho que é muito salutar, né, para os ouvintes aí, né? O primeiro é que é o seguinte, nós estamos aqui conversando, né, já demos várias respirações. De cada 2 respirações que nós damos, uma vem do oceano. Né? Isso já é um dado muito interessante. Por quê? Porque no oceano nós temos um grande número de algas, né, que produzem esse oxigênio para nós. Né? Então, na verdade, o grande pulmão do oceano que se dizia, na verdade, não é a Amazônia, é o oceano. É o oceano, né? Então, 2 respirações, independente se está no interior aí, do Ceará, ou numa serra, né? Vem do oceano, né? Então, isso já mostra muita coisa. E outra coisa super interessante para nós cearenses, nordestinos, né? É o controle das chuvas e das secas, né? Perfeito. Quem controla as chuvas e a seca é o oceano. Né? É o oceano. A chuva vem de lá, né? Vem de lá, a chuva vem de lá. A evapotranspiração, isso. Né? Vem, os ventos trazem aquela água que foi evaporada do mar. Né? Exatamente, que é o maior corpo d'água do planeta, né? Então, como você mesmo acabou de mencionar, então o controle de chuvas e secas é isso. Por exemplo, já é previsto que com as mudanças climáticas, né, pode chover muito mais no litoral do Ceará e chover muito menos no interior do Ceará. Então você imagina a importância de cuidar do oceano. Isso modifica tudo, né? Em termos de economia, de turismo, de qualidade de vida das pessoas, né? Doenças, né? Então o oceano ele tem uma importância que inclusive é esse objetivo 14 do desenvolvimento sustentável, né? Não só do ponto de vista econômico, mas até também é importante lembrar, Arthur, até a questão de saúde mental, né? Tem algumas pesquisas que mostram que você ter o contato com o verde das florestas ou com o azul do mar, né? Melhora os sintomas de saúde mental que está acometendo várias pessoas nesse século, né? Uma questão de depressão, ansiedade, né? Então até essa questão de psíquica com os seres humanos do oceano melhora. Fora as músicas que já existem, né? Música, perfeito, poesias e por aí vai. Perfeito. Marcelo, recentemente a Prefeitura de Fortaleza, com o movimento Winds for Future, lançaram as ecobarreiras, né? Ali na bacia do Rio Maranguapinho. Serão 8 ecobarreiras
aqui em Fortaleza, 2 ecobarreiras ali em Caucaia. Quer dizer, a ideia é evitar que esse lixo, esse resíduo sólido, chegue ao mar, né? Que é uma grande preocupação que nós temos. Quer dizer, nós temos aí a quantidade de plásticos enorme, né, poluindo, trazendo dificuldade para a vida marinha, né? Como é que você imagina isso? Quer dizer, como é que vai estar o mundo se nós não fizermos isso? Se nós não cuidarmos da gestão de resíduos, se nós não cuidarmos desse litoral, se nós não cuidarmos desse mar que dependemos tanto? Olha, isso é um ponto muito importante, né? Você até falou desses locais, né? Eu acho muito interessante esses projetos, até parabenizo você que você está envolvido, né? Winds for Future, né? Um número que é interessante, né? Dentre dos 1.000 rios do mundo que mais contribuem para a população do oceano, infelizmente nós temos 2, que é o Cocó e o Rio Ceará. Olha aí. Dentre os 1.000 rios do mundo, 2 são cearenses, que é o Cocó e o Rio Ceará. Então, isso é simplesmente fundamental, porque no final, esse lixo que chega no mar, ele prejudica o turismo, né? As pessoas passam a visitar menos as praias, né? Perde renda aquele cara que vende ali uma água de coco ali na praia, porque a praia vai ficando suja, as pessoas não querem ir. Sim. Doenças que acontecem na praia. E esse lixo que chega até lá, infelizmente, ele volta para nós, né? Ano passado, acho que é um número talvez muita gente aqui não conheça, mas nos últimos 3 anos, foi detectado microplástico, né, no cérebro humano, no coração humano, na corrente sanguínea humana, né, até na placenta de bebês foi encontrado microplástico. Isso por causa do plástico do mar. Isso, por causa do plástico que ele está se tornando onipresente, né, no ambiente aquático, né, seja no mar, seja nos rios, até no próprio ar. Né? E inequivocadamente isso vai acontecer. Por exemplo, quando você come algum alimento, né? A gente acaba ingerindo alimentos de origem aquática ou terrestre e esse plástico volta para nós, né? Então é muito importante que a gente passe a cuidar disso, né? Do ponto de vista da saúde pública, humana, da saúde dos animais que nós nos alimentamos muitas vezes e da própria saúde do planeta como um todo, né? Então se a gente não cuidar, Arthur, a tendência é isso duplicar nos próximos 15 anos, esse problema. Então isso é uma coisa muito séria, né? Por isso que esse tema é urgente e necessário. Eu considero que os 2 temas urgente e necessário do ponto de vista socioambiental é a mudança climática e a questão da poluição, principalmente dos plásticos. Muito bem. Marcelo, o Labomar é, sem dúvida, um centro de pesquisa, um centro de tecnologia, né, um centro de ensino fundamental hoje no Brasil. Né? É uma referência hoje na questão do mar. Vários cursos, né, que vocês têm lá, de graduação, também de pós-graduação, e recentemente o reitor Custódio, né, Custódio Almeida, né, Isso. Juntamente com o nosso ministro Camilo Santana da Educação, anunciaram um novo campus universitário que seria justamente ali na Praia de Iracema, onde foi construído ali, começou a ser construído o aquário, não deu certo. Esse prédio acabou indo para o governo federal, o Ministério da Educação, e aí, portanto, nós teremos um campus, né? Ao mesmo tempo, também foi anunciado que nós vamos ter um centro de pesquisas do Labomar, portanto, da UFC, ali em Jericoacoara. Eu queria que você falasse um pouco nisso. Por quê? Por que essas iniciativas? Por que isso é importante para o conhecimento, para a ciência do nosso país? Então, a gente no Ceará, né, a gente tem uma vanguarda nessa questão da educação, né, e a gente entende que essa questão de ciência, tecnologia e inovação, né, ela tem uma contribuição muito grande, não só na formação das pessoas, mas também na economia, né. Então, essa ideia veio do nosso magnífico reitor com o ministro, né, de colocar o campus Iracema, é uma ideia super válida, nós lá do Labomar abraçamos, né, eu sou professor do Labomar, né, porque a gente entende que também é um papel da universidade sair, né, dos locais tradicionais e contribuir na requalificação de espaços públicos, né? E também novas economias que podem surgir ali na região, né? Então a gente vai realmente ali para Iracema, né? Não é somente nós, né? Também está sendo planejado um centro cultural ali, né? Está sendo planejado. Que cursos irão para lá, Marcelo? A priori vai o curso de oceanografia, o curso de ciências ambientais, né? E também a ideia é criar 2 novos cursos. Um curso de meteorologia, que o estado do Ceará não tem, ele precisa muito de previsões melhores, né? Do ponto de vista de chuvas e secas. E um curso também de turismo ecológico, né? Que o turismo é uma pauta importante no nosso estado, só que nós não temos tido formação de pessoas com ponto de vista ecológico, da sustentabilidade.
né? E que está sendo procurado cada vez mais, né? Isso. Sobretudo para o turista de alta renda, né? Ele Isso. quer ir para locais para curtir a natureza, né? Isso, exatamente. Principalmente depois da pandemia, né? Isso disparou. E, na verdade, sejamos sinceros, é o principal potencial brasileiro. Perfeito. Já que nós abrigamos a maior biodiversidade, né? Perfeito. E aí, dentro desse contexto, né, a gente já tinha uma ideia de ir lá para Jericoacoara, apresentamos essa ideia para o reitor, ele abraçou, achou maravilhosa a ideia, porque, infelizmente, isso é até um número interessante, o município de Joca de Jericoacoara, se você olhar nos dados do IBGE, e a população de lá cresceu 70%. Talvez seja um dos que cresceu mais no Ceará. Cresceu mais no Ceará. Para a gente ter noção, Fortaleza diminuiu a população. Exatamente. Porque existe uma redistribuição aqui na região metropolitana de Fortaleza. Só que Joca de Jericoacoara está crescendo de um modo avassalador. Não só de Joca de Jericoacoara, mas a região de Cruz, que é aquele município ali do lado. E aí vem um ponto mais interessante. Tanto Jijoca como Cruz não tem nenhuma universidade instalada lá. Nenhum curso superior? Nenhum curso superior, nenhuma universidade. Nós temos o IFCE, que é muito importante, que está no Acaraú. Perfeito. Né? Que existe uma certa distância lá para aquelas regiões. Né? Então, a ideia de levar o UFC para lá, o nosso reitor abraçou muito bem. Né? Então, a ideia é fazer um centro de pesquisa lá para colaborar na conservação, tanto do Parque Nacional de Jericoacoara, quanto também na APA da Lagoa de Joca, né? É gestão do Estado. Que é gestão do Estado, né? E também um ponto muito importante, que inclusive o governador Elmano gostou dessa ideia muito, né? O fato da universidade ir para lá vai criar um novo dinamismo para o setor de turismo lá. Perfeito. Porque o turismo lá que existe hoje, infelizmente, é o que a gente chama daquele turismo de Instagram, né? A pessoa bate uma foto e vai embora. Né? Bate uma foto ali na Pedra Furada, ali no forró, no restaurante. Isso. Né? Na duna. Na duna. E não tem vai ter exposições lá, então não tem uma parte de conscientização ambiental. Inclusive, tem um número que mostra que 80% das pessoas que visitam Jericoacoara não sabem que lá tem um parque. Pra você ver a noção. Então, a gente indo para lá vai dinamizar o turismo de eventos, Perfeito. Um turismo científico. Isso. Né? Então, a gente tem simpósios, workshops, congressos, isso traz um público, sem dúvida, né, diferenciado. Né? Então, o próprio turismo ecológico, ajudar a comunidade a pensar em roteiros ecológicos naquela região tão linda. Né? Lindíssima. Lindíssima, né? Um dia desse mesmo, só para contar uma história bem rápida, eu estava com um colega que é botânico, né? A gente estava com um grupo lá, ele disse, se vocês querem ver uma coisa diferente, é o quê? Nós vamos de noite caminhar ali para um local. E vamos. Sabe o que era? Era o mandacaru florando. Uma noite de luar. Foi lindíssimo, uma coisa que fazia muito tempo que eu não vi. Desde criança. O mandacaru não flora só na serra, como diz Luiz Gonzaga. Exatamente. Ele flora também no litoral, na duna. Né? Na duna, ele florando no meio da duna, não soube a noite de luar. Né? E foi tão lindo, eu fiquei tão impressionado com aquilo. Ele disse, rapaz, fantástico. Né? Então você vê que tem potenciais incríveis a ser, né, entendido e dinamizado. Marcelo, como é que está esse projeto? Qual é a previsão? Quando é que se inaugura? Quer dizer, você criou agora uma expectativa muito positiva. Né? Com certeza a população está muito curiosa, até para depois ir conhecer. Né? Vai ter lá um museu, um centro de pesquisa que a população deve ter acesso. Para quando é isso aí? Então, nós recebemos o terreno, né? O terreno ele tem 5.700 metros quadrados no meio da Vila de Jericoacoara. Metade de um quarteirão, praticamente. Exatamente. É grande, é um terreno grande, muito próximo ali à rua principal da vila, 2 ruas para a esquerda. Sim. Né? Nós já terminamos o projeto, que tinha um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele tem laboratórios, tem gabinetes, mas ele tem um museu, né? Um museu inclusive com exposições imersivas, vai ter um auditório, que vai dinamizar. Lá na região de Jericoacoara não tem auditórios, né? Vai ser quase um centro de eventos. Né? E a gente pensou num jardim botânico lá também. Então, né, um jardim botânico com área de visitação pública, verde para a população, né? Perfeito. Então, fora dormitórios para estudantes. Vai ser mais uma grande atração de Jericoacoara. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai ser um novo equipamento, inclusive para crianças, né? Então, a gente fez o projeto, isso faz 1 ano e meio. Nós já temos a licença ambiental e já temos o alvará de construção. Então, agora, nos próximos 2 meses, vai sair a licitação, um edital para escolher a empresa que vai começar a construção lá. Então, a previsão é muito boa, né? De começar as obras esse ano ou no próximo, já as obras desse local lá, né? Que eu acho que vai ser muito interessante. Então, até 2030, sim, né? Que é o ano aí final aí, dos ODS, né? Sim. Nós vamos ter aí um centro sim. de pesquisa em Jericoacoara. Que beleza, eu acho que vai dar mais qualidade ao turismo ali daquela região. Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? E até para formação, isso é uma coisa, eu tenho ido muito lá, sabe, Arthur?
E uma coisa que a população se ressente é essa questão da formação. Perfeito. Né? Então, a gente, com a UFC lá, o nosso reitor tem essa visão, o professor Custódio Almeida, a UFC como um todo, a gente do Labomar vai gerenciar, mas a UFC como um todo pode fazer curso de línguas para a população, Perfeito. inglês, espanhol, questão de segurança na alimentação, e cursos para aquela população que está se vendo, né, assim, com um crescimento econômico e profissional gigante, mas que precisa Perfeito. disso. E é o que você está dizendo, né? Ali, vizinha de Joca, de Jericoacoara, você tem Cruz, Isso. não é? Onde está tendo um crescimento muito grande também do turismo, Isso. né? Inclusive o turismo internacional, Isso. o kitesurf, né? Isso. Que virou uma grande atração nesse litoral oeste do estado do Ceará, e lá é um dos points, né? Do kitesurf, não é isso? Com certeza, lá ali é uma das... A Praia do Preá, hoje em dia, Isso. junto com Jericoacoara, ela é um dos principais pontos de kitesurf do mundo. Né? Inclusive, essa época está começando, né? Os ventos, segundo semestre, né? Segundo semestre, o pessoal está chegando aí, né? Então, é muito importante. Inclusive, a gente tem uma parceria muito boa lá, né? Com os empresários lá da região, né? E todos eles entendem a importância da universidade lá. Já se reunimos, inclusive, com o vice-prefeito de Cruz, ele também está ciente do projeto, né? Então, a gente entende que isso é fundamental ali para a região, né? Então, a gente vai vir para somar com todo um conjunto de instituições lá da região. Nós temos um apoio também muito grande lá na região do Conselho Comunitário, Ótimo. do Conselho dos Empresários lá, porque todos eles entendem a importância da chegada da universidade lá, né? Uma frase que é importante, você sabe isso, que você é educador, né? Não existe nenhuma região no mundo que se desenvolveu de modo sustentável sem uma educação. Isso, sem dúvida. Não existe. Sem dúvida. Marcelo, eu vou fazer agora a última pergunta. O Ceará hoje tem 26 cientistas-chefes. Sim. Né? Esse programa ele foi criado pelo governador Camilo Santana e está tendo continuidade, né? E ainda se aprimorando mais ainda do governo Elmano de Freitas. Né? Esse é um programa formidável, na minha opinião, porque ele faz uma relação maior entre a universidade, a academia, os pesquisadores com o governo. Isso. Então, os pesquisadores como você elaboram políticas, definem políticas para que o governo possa pôr em prática essas ações tão necessárias. E pela minha experiência, quando eu era secretário, eu vi que o investimento que a gente faz com o cientista-chefe não é nem metade do recurso que a gente utilizava para fazer licitações e contratando consultorias que vinham de fora, de outros estados. Então, um programa formidável. Ou seja, a universidade está pesquisando aquilo que interessa mais ao governo, portanto, à sociedade, né, em prol de políticas públicas. E um dos primeiros cientistas-chefe foi o cientista-chefe do meio ambiente. Sim. Você foi o primeiro cientista-chefe. Inclusive, até você estava ainda fazendo parte da equipe, né? Porque o cientista-chefe não é só um, é uma equipe. Ele monta uma equipe de pesquisadores, de colaboradores, inclusive de várias universidades. Você está fazendo parte? Como é que está o programa cientista-chefe do meio ambiente? Está indo bem, né? Hoje ele é liderado pelo professor Luiz Ernesto, meu colega lá do Labomar. Eu continuo na equipe, trabalhando, né? Inclusive, ele funciona muito bem. Inclusive, hoje, quando eu abri o Jornal da Manhã, a capa do jornal de hoje é sobre o cientista-chefe do meio ambiente, porque foi feito um mapeamento liderado pelo professor Davis, da UES, sobre riscos de falésias, né? Que, né, inclusive, hoje a capa do jornal é o trabalho que ele fez de mapeamento de riscos de falésias, de acidentes, né? Tem 10 municípios aí com riscos, né? Então, é relevante para criar planos para evitar esses acidentes e que haja um turismo de forma responsável. Então, o programa está indo muito bem. A gente criou, né? Exatamente na sua gestão como secretária. Eu fui o 13º cientista-chefe. Já são 26 hoje. Já são 26, né? Então, o programa tem crescido, né? Inclusive, outros estados têm utilizado, né? Tem, inclusive, agora foi lançado por Pernambuco. Olha aí. Pela governadora lá, o nome ficou cientista arretado. Pernambuco não pode ficar atrás do Ceará, tinha que arranjar outro nome, né? Exatamente. Inclusive, o professor Tarcísio colaborou lá na organização, lá, mas é o programa semelhante ao igual ao nosso, né? Só que com esse outro nome, né? Você vê como funciona e está sendo exportada essa ideia aí cearense para os outros estados. Né? É bom lembrar que quem viabiliza isso é a FUNCAP, né? Fundação de Apoio à Pesquisa, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E tivemos lá como presidente da FUNCAP o professor Tarcísio Pequeno, que começou tudo isso, e hoje o professor Raimundo, né, da UFC, que tem feito uma gestão muito, muito boa da FUNCAP e do programa Cientista-Chefe. Marcelo, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Acho que a população agora está entendendo mais ainda a importância do mar, por que ele precisa ser pesquisado, planejado, precisa ter políticas públicas de proteção ao mar,
né? Isso é fundamental, sobretudo agora que nós estamos caminhando aí para a COP30. Isso. Né? E a questão do mar vai ser muito discutida lá na COP em Belém, agora em novembro. E quero parabenizá-lo, agradecê-lo mais uma vez. E estamos aqui à sua disposição também. Sempre que tiver alguma novidade, pode trazer aqui para nós. Um abraço e prazer enorme te ver. Obrigado também, Arthur. Agradeço muito a todos que estão nos escutando aí. Obrigado. Beleza, dessa maneira, ouvindo aqui o professor Marcelo Soares, professor da Universidade Federal do Ceará, ele que é o coordenador técnico do Planejamento Estadual Marinho da região Nordeste. Dessa forma, a gente conclui hoje o nosso programa e na próxima semana voltaremos com um assunto importante para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.